Bom, como havia dito, o tema desta manhã é expiação limitada e por quem Cristo morreu. Bom, por quem Cristo morreu? Por todos? Cristo morreu para os seus eleitos? Ou Cristo não morreu por ninguém, só deixou a salvação aberta à escolha do homem? Bom, isso é o que veremos hoje. Pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, a expiação limitada, ela faz parte dos 5 pontos do calvinismo. E bom, o que é expiação limitada? Eu fiz como um catecismo, tá? Perguntas e respostas. Bom, vamos lá. O que é expiação limitada, para aqueles que não conhecem? Ou expiação definida? Expiação limitada faz parte dos 5 pontos do calvinismo, que são compostos pelos seguintes pontos. Primeiro, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Nos próximos slides nós vamos ver, bem resumidamente, o que cada ponto é. Nós vamos focar mais na expiação limitada. O próximo slide traz uma breve história de como surgiu esses 5 pontos. Eu vou ler um pouco. Em 1618 foi convocado um sínodo nacional para reunir-se em Dort, a fim de examinar os pontos de vista de Armínio à luz das Escrituras. Essa convocação foi feita pelos Estados Gerais da Holanda para o dia 13 de novembro de 1618. Constou de 84 membros e 18 representantes seculares. Entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e de outros países da Europa. Durante os 7 meses de duração do sínodo, houve 164 sessões para tratar desses artigos. Próximo slide. Após o exame minucioso e detalhado de cada ponto, feito pelos maiores teólogos da época, representando a maioria das igrejas reformadas da Europa, o sínodo concluiu que, à luz do ensino claro das Escrituras, esses artigos tinham que ser rejeitados como não bíblicos. Isso foi feito unanimidade. Não somente isso, mas o concílio impôs censura eclesiástica aos remonstrantes. Os remonstrantes eram os discípulos de Armínio que levaram a esses 5 pontos do arminianismo contra o sínodo de Dort, que era responsável pela teologia da época. Depondo-os de seus cargos e autoridade civil, governo, os baniu do país por cerca de 6 anos, além de rejeitar os 5 artigos de fé dos arminianos. O sínodo formulou o ensino bíblico a respeito desse assunto, na forma de 5 capítulos, que têm sido, desde então, conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, pelo fato de Calvino ter sido grande defensor e expositor desse assunto. Próximo slide. Embora cause estranheza a muitos essa posição, devido à mudança teológica que as igrejas têm sofrido desde vários séculos, os reformadores eram unânimes em condenar o arminianismo como uma heresia ou qualquer isso. A salvação era vista como uma obra da graça de Deus do começo ao fim, sem qualquer contribuição do homem. Essa posição pode ser resumida na seguinte proposição: Deus salva pecadores, Ou uma verdade: Deus salva pecadores. O próximo slide vai ser sobre depravação total. O que é depravação total? Depravação total, ela ensina que o homem nasceu debaixo de pecado, como Davi diz lá em Salmo 51, versículo 5. Então, o homem é pecador desde a natureza. O que significa isso? O homem faz tudo de mal, o homem não consegue fazer nada de bom? Não, depravação total é no sentido de abrangência, atingiu toda a natureza humana, toda a vontade do homem. Então, tudo que o homem faz pende para o mal devido à sua natureza pecaminosa. Então, o homem consegue, ainda assim, fazer coisas boas. Uma prova disso é essa. Você conhece um vizinho e diz assim: nossa, esse vizinho é tão bom, só falta ele ser crente. Então, as pessoas conseguem, o ímpio ainda consegue fazer coisas boas, mas essas coisas boas ainda assim não são justas diante de Deus, porque ele é pecador. O ímpio faz o bem querendo algo em troca. O justo faz o bem visando a glória de Deus. Então, por isso que, ainda assim, o homem faz, quando não é regenerado, pende para o mal com as suas escolhas.
Devido à queda, o homem é incapaz de por si mesmo crer de modo salvador no Evangelho. O pecador está morto, cego e surdo para as coisas de Deus. Seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Sua vontade não é livre, pois está escravizada à sua natureza má. Por isso ele não irá e não poderá jamais escolher o bem e não o mal em assuntos espirituais. Próximo slide é eleição incondicional. A escolha divina de certos indivíduos para a salvação antes da fundação do mundo repousou tão somente na sua soberana vontade. A escolha de determinados pecadores feita por Deus não foi baseada em qualquer resposta ou obediência prevista da parte destes, tal como fé ou arrependimento. Pelo contrário, é Deus que dá a fé e o arrependimento a cada pessoa a quem ele escolheu. Alguém leia para mim Mateus 22:14? Fazendo um favor. Que eu vou ler Efésios 1:4. Quem achou Mateus 22, versículo 14, pode ler. Isso, provando a eleição. E agora, eu vou ler Efésios 1, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Agora o próximo slide, a expiação limitada. Não vou demorar muito nesse ponto, porque vai ser o ponto que nós iremos tratar. A obra redentora de Cristo foi intencionada para salvar somente os eleitos, e de fato assegurou a salvação destes. Sua morte foi um sofrimento substitucionário da penalidade do pecado no lugar de certos pecadores específicos. Agora o próximo slide, a graça irresistível. Além da chamada externa à salvação, que é feita de modo geral a todos que ouvem o Evangelho, o Espírito Santo estende aos eleitos uma chamada especial interna, a qual inevitavelmente os traz à salvação. Alguém consegue ler Ezequiel 36, 26 e 27? Coloquei poucos versículos, é só para mostrar aqui a base bíblica. Se eu colocasse todos, demoraria muito para ler. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Então, isso é Deus falando que tiraria o coração de pedra, o coração pecaminoso do homem, e daria um coração de carne, daria para ele um novo nascimento e colocaria no coração dele as leis de Deus. E o homem andaria nessas leis. Então mostra que Deus agiria no homem, chamaria o homem para aceitar o Evangelho. Porque o homem, sendo pecador, é incapaz de escolher a Deus sozinho. Próximo slide, perseverança dos santos. Todos aqueles que são escolhidos por Deus e a quem o Espírito concedeu a fé, são eternamente salvos. São mantidos na fé pelo poder do Deus Todo-Poderoso e nela perseveram até o fim. Eu vou ler Jeremias 32, 40. Jeremias 32, 40. Bom, aí já mostra Deus dizendo que Deus colocaria o temor no nosso coração para que nós não nos afastemos dele. Bom, o próximo slide é quem criou a expiação limitada. Deus, antes da fundação do mundo, escolheu um povo em meio aos pecadores para salvá-los. Esses aos quais decidiu salvar. Traçou um plano de redenção que consiste em Cristo, morrendo como sacrifício por eles, recebendo a punição dos pecados dele. Então, quem criou a expiação limitada? Obviamente, foi Deus. O próximo slide. Por que existe a expiação limitada? Alguém
Se atreve a dizer o porquê? Porque existe a expiação limitada. Sim. Tá, vamos ler. O homem é pecador, sendo incapaz de restituir a comunhão com Deus. Somente Deus pode restaurar essa comunhão com o pecador. E é isso que ele faz enviando seu filho como sacrifício substitutivo pelo pecador. Assim, o homem pode chegar-se novamente a Deus. A expiação limitada existe para que o homem possa voltar a ter comunhão com Deus, né? O homem é totalmente depravado, não consegue escolher a Deus. Então, assim, como ele não consegue escolher, Deus escolhe alguns homens dessa massa caída e Deus determina um meio para salvá-los. E o meio para salvá-los é a expiação de Cristo. Romanos 3, 23, o texto diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler Isaías de 1 a 3. 59, Isaías 59, versículo de 1 a 3. Esse texto ilustra bem a separação entre Deus, entre nós e Deus, aliás. Isaías 59. Pode ler, de 1 a 3. Bom, Isaías diz que o homem, há um abismo entre Deus e o homem. E esse abismo se chama pecado, que impede do homem chegar a Deus. Então, a expiação limitada existe por esta causa, para a reconciliação com Deus. Em Jeremias 17, 9, é o famoso texto: enganoso é o coração, é mais corrupto de todas as coisas, quem o conhecerá? O que ela faz? A expiação remove o pecado do pecador. No Antigo Testamento, o ato de expiação era fazer com que o povo ficasse limpo de seus pecados quando transgredia os mandamentos do Senhor. Eu vou ler Levítico 1, do 1 ao 4, para mostrar como que eram feitos os sacrifícios antigamente. Que diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trazeis a vossa oferta de gado, de rebanho ou gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda. Da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Agora, Levítico ainda, capítulo 4, versículo do 1 ao 4. Disse mais o Senhor Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Esse ato do sacerdote ou do pecador colocar a mão sobre a cabeça do animal, do holocausto, era um símbolo de que a culpa do pecador passava para o animal. Então, quando colocasse a mão sobre a cabeça do animal, a culpa pelo meu pecado passaria pelo animal. Então, não sendo necessário eu sofrer a punição, o animal sofria por mim. Isso é o que Cristo faz na cruz. A nossa culpa cai nele. Ao invés de Deus cobrar em nós, Deus cobra em Cristo. Assim, um sacrifício substitucionário, e também Cristo pagou, não só foi só substituto, como Cristo pagou pela todas as leis penais que deveríamos sofrer diante de Deus, Cristo também pagou na cruz do Calvário. E em Atos, também um texto muito famoso, eu vou ler rapidinho, Atos 2, 37 e 41,
que diz assim: Amém. Próximo slide. Como funciona, né? Como eu já havia dito brevemente, mas aqui está um pouco mais explicado. Aquele ao qual Cristo morreu tem seus pecados perdoados, tornando-se limpo diante de Deus, tendo seus pecados passados, presentes e futuros perdoado em Cristo Jesus. Cristo realizou um sacrifício substitutivo que consiste em substituir o pecador na punição, uma ideia que se pode ser vista no Antigo Testamento em Levítico. Deus explica como deveria ser efetuados os sacrifícios em que o culpado devia colocar a mão sobre a cabeça do animal, mostrando que o animal tomava o lugar do culpado na punição. Cristo recebeu toda a punição penal em nosso lugar. Próximo slide. Ela é para todos? Cristo morreu para um grupo específico, não morreu para todos, somente para os seus eleitos. Para sabermos por quem Cristo morreu, nada melhor do que ler as suas palavras em João 10. João 10, do 11 ao 16. Pode deixar que eu vou ler, que eu irei ler, devido ao tempo. Que diz assim, João 10, versículo 11 ao 16. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. E também João 22, versículo 22, versículo 22 ao 29, que diz assim, do versículo 25. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebaterá da minha mão. Então Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. No contexto mais amplo, as ovelhas são os eleitos de Deus. E agora, em João ainda, na oração sacerdotal de Jesus, do versículo 6, ele diz assim, manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberão, e verdadeiramente conhecerão que saí de ti, e crerão que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Essa é a oração sacerdotal de Jesus, e ele está intercedendo pelo um povo específico. Ele não está orando pelo mundo. Nós pegamos João 3,16, Deus amou o mundo, então Deus amou todo mundo. Mas aqui Jesus está dizendo, não, eu oro pelos meus, não oro pelo mundo.
Em João 3,16, o cosmo, lá o mundo, é a criação. Deus ama a criação e por isso decidiu enviar o teu Filho amado para salvar aqueles que creriam no Evangelho. Aquele que crê é aquele que Deus dá fé a ele. Então o mundo lá não é todo mundo. Deus não ama o mundo inteiro. Deus ama os seus. O próximo slide é: Jesus Cristo salvou o seu povo, apenas o seu povo. Aí alguns versículos extras, como João 6, 37 a 39, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Isso é Jesus falando. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu para fazer a minha... Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Agora João, capítulo 6 ainda, versículo 64 e 65. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não creriam e quem o havia de trair. Então Jesus sabia duas coisas: quem não ia crer nele e quem ainda o haveria de trair. Claro que é Judas. E prosseguiu, por causa disto é que eu vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou ninguém poderá vir a mim se o Pai não o atrair. Então Jesus está dizendo: o homem não pode vir até Deus se Deus não fizer que o homem venha. Porque o homem não consegue escolher a Deus em assuntos espirituais, porque o homem é pecador. O próximo slide. Quem são esses eleitos? Tem o texto de João 3,16. Os eleitos são todos os que aceitam Jesus como seu Salvador, nascem de novo pela vontade de Deus e regenerados pelo poder regenerador do Espírito Santo. Em João capítulo 1, versículo 13, é onde que todos nascem segundo a vontade do Pai, a vontade de Deus, não da carne, mas de Deus. E João 3,16 é que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto de Tito é onde diz que Deus regenera o pecador através do poder regenerador do Espírito Santo. Bom, quando Deus escolheu esses eleitos? Efésios 1:4, como eu li no começo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo... Pode passar para o próximo slide. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Agora Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E Tito 1, versículo 2, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então Deus escolheu o homem, Deus escolheu os eleitos antes mesmo da criação, antes da fundação do mundo. O próximo slide. A expiação, ela é completa? Ela alcançou o seu objetivo final? A expiação alcançou o seu objetivo, visto que Deus não faz nada inútil. Todos os eleitos podem descansar no sacrifício de Cristo, que foi bem sucedido. Cristo apagou a ira por completo com seu sacrifício pelos pecadores. Em Hebreus 9, do versículo 12 a 14, diz assim, 12 a 14. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então a expiação
limitada, ela alcançou seu objetivo no sentido de que o homem não precisa fazer nada para se salvar-se. Não cabe ao homem tentar fazer algo para se salvar. Como o texto aqui diz no versículo 12, que ele entrou uma vez por todas e tendo obtido a eterna redenção, o sacerdote no Antigo Testamento, toda vez ao ano ele tinha que entrar e antes de pedir perdão pelo pecado do povo, oferecer o sacrifício pelo pecado do povo, ele tinha que oferecer o sacrifício pelo seu próprio pecado. E todas as vezes ele tinha que fazer isso. Então aqueles sacrifícios não eram, não saciavam a ira de Deus, era mais um símbolo do que Cristo viria a fazer na cruz. Então Cristo, ele como não tinha pecado, ele recebeu a culpa dos nossos pecados, de uma vez só, na sua morte, ele pagou por todos, não sendo mais necessário sacrificar nada, não sendo necessário fazer voto para pagar pecados, não é necessário campanhas para receber a salvação. Se eu deixar de ler a Bíblia, se eu deixar de ir à igreja tal dia, eu perdi a salvação, como muitos aí ensinam. Não, porque o que salva o pecador não é as suas obras, é a obra de Cristo na cruz, que gera no pecador obediência a Deus, e em amor também. Como devem agir aqueles que fazem parte da expiação limitada? Devem agir com profunda adoração ao Senhor, sabendo que Deus os escolheu, baseado somente em sua vontade, sem nenhum fator, obra ou qualidade que os diferenciassem dos outros. Pelo contrário, suas condições eram iguais aos outros pecadores. Atos 13, 48, diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então você vê que não há nenhum sentimento de mérito, né? Eu permaneci na fé e por isso sou salvo. Não. Glorificam a Deus pelo sacrifício de Cristo. Não há méritos para o homem se gloriar. Bom, alguns questionamentos que fazem sobre a expiação limitada. O primeiro deles, versículos que parecem mostrar uma expiação universal. Como explicá-los? Quem pode salvar-se? Como saber se Cristo morreu ou não por uma pessoa? Se Cristo morreu somente por alguns, não seria Deus injusto por não salvar os outros? A criança que morreu recém-nascido ou abortada, foram salvas? Bom, veremos agora cada um desses questionamentos. O primeiro deles são alguns versículos que parecem mostrar uma expiação universal. E como explicá-los? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6, mas vamos ler o versículo 4. Que diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que os irmãos acham que esse texto está dizendo? Esse versículo. Versículo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que os irmãos acham? Pode falar sem medo de errar. Sim. Então, na teologia, existem 3 formas de diferenciar a vontade de Deus. A vontade decretiva, né, que tudo que Ele falar vai acontecer, como a criação. Então, Deus decreta, acontece. Tem a vontade preceptiva, que seria como os 10 mandamentos, né, onde Deus diz: não matarás. Então, essa vontade preceptiva pode ser desobedecida, né, como o homem faz. Muitas vezes essa vontade preceptiva de Deus não é obedecida por causa que o homem não a cumpre. E a terceira
é uma vontade de disposição, que é uma linguagem antropomórfica, que dá qualidades a Deus, qualidades humanas a Deus, para poder explicar algum pensamento que o autor quer explicar para as pessoas. Por exemplo, em Gênesis diz que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, porque se Deus se arrependesse, ele estaria errado. Por isso que ele deveria ter se arrependido. Mas como Deus não erra, então ele não se arrepende. Quem se arrepende é o homem. Então é uma linguagem que coloca características humanas em Deus para que as pessoas possam entender. Né? Dessa mesma forma, seria essa vontade de disposição. Porque para pensar, já que Deus quer salvar todos, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a pergunta é, quem são esses todos os homens? É todos os homens. Os que estão no inferno também entram aqui? As pessoas que já estão no inferno. Eles também, Deus quer que eles sejam salvos, mesmo estando no inferno? Se for assim, vai ter base para purgatório, porque a pessoa fica sofrendo e depois paga os seus pecados e depois consegue a salvação. Então, quem são esses homens? Aí para isso, pode falar. Sim, sim, sim. É uma possível explicação. Mas a explicação está no texto mesmo, de 2 Timóteo. Só vou beber uma água. Vamos para 1 Timóteo ainda, no capítulo 2, no versículo 1. Paulo diz quem são esses homens. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Isso é Paulo falando para Timóteo. Todos os homens quem, Paulo? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a interpretação de muitos estudiosos calvinistas, que o todos que Paulo está se referindo, são as classes de pessoas que ele mesmo explica quem são no versículo 2, que é em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade. Repare, no versículo 3, Deus coloca diante de Deus, nosso Salvador. Por que Deus não colocou diante de Deus, Salvador de todos? Já que se ele poderia estar se referindo a todo mundo, ele poderia colocar aqui também Deus, Salvador de todos. No versículo 1 do capítulo 1 de Timóteo ainda, olha o primeiro capítulo aí, Paulo fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Paulo está escrevendo a Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como Paulo está se referindo a Timóteo, Paulo está sendo bem específico. Não, ele é nosso Salvador. Porque Paulo poderia falar, Deus Salvador de todos. Então, a interpretação que muitos calvinistas adotam para esse texto é essa, de que todos aqui em Timóteo são as classes de pessoas. Né? Porque se fosse todas as pessoas, sem exceção, então Deus também quer salvar, como eu disse, os que estão no inferno. E se Deus quer salvar, por que Ele não salva? Né? Então, a compreensão mais correta é que todos aqui são classes de pessoas. Agora, outro texto também que gera bastante confusão é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9.
que diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mais uma vez, o que os irmãos pensam quando leem esse versículo? Entendi. Uhum. Sim. Muito bom. Sim. Senão vamos chegar nessa parte também. Mas agora, no versículo 9 que diz, né? É longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A pergunta novamente é a mesma. Nenhum, quem? Nenhum ou ninguém, quem? Nenhum de que classe de pessoas? De quem que ele está se referindo? Sim. Não, mas tem que ir por parte para os outros poderem entender. Olha só. Ninguém quem? Aí nós temos que achar quem é esse ninguém. Nenhum pereça. No contexto mais próximo, o nenhum pereça é o para convosco. Então vós, nenhum de vós pereça. O que estava acontecendo aqui? Tinha alguns que estavam zombando dos cristãos, a qual Pedro escreve. No versículo 4, como o Adriano mesmo disse, onde está a promessa da sua vinda? Como é hoje, né? Estou ouvindo que Jesus está voltando, mas nunca volta. Que dia que vai voltar? Que não sei o quê. Então, Pedro diz que estão zombando, né? Andando segundo suas próprias paixões. Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. Então, as pessoas estavam zombando. Cadê Cristo? Eles falam que ia voltar, que não sei o quê. Aí Pedro responde aos os recebedores da carta, no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, no sentido de que, para nós, pode parecer que está demorando, para Deus não está demorando. Deus sabe o que faz. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, senão querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Como eu disse que o convosco eram os recebedores da carta, se você ler no versículo 1 do capítulo 3, diz assim: Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Então é a segunda vez que Pedro está escrevendo para as mesmas pessoas. Então, se nós formos lá, na primeira carta dele, na saudação, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão,
no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitiania. Então ele escreve aos eleitos. Então quando Pedro diz que o convosco aqui, o vós, são essas pessoas, que ele chama de eleitos. Então quem que ele está falando que Deus não quer que ninguém pereça? É um grupo específico, os eleitos. Eu poderia fazer isso aqui agora. Ó. Adriano, me pergunta assim, por que o Senhor está demorando? Faz essa pergunta para mim. Eu vou responder o que Pedro disse. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É como se vocês me perguntassem e eu respondesse o que Pedro. Sim. 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 Bom, é como Pedro diz. Sim. Sim. Como um professor meu do seminário diz que a eternidade ela é como uma sucessão de momentos, tudo no mesmo, como se fosse tudo no mesmo dia, é uma coisa só. Para nós que tem diferença de tempo, hoje, amanhã, então para nós que o tempo é diferente, como Pedro mesmo disse, como a Cristina estava dizendo, que o nosso tempo não é como o de Deus, Pedro também diz isso, ó. Cadê? Só achar aqui. Aqui no versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo de Deus é diferente. Então, esse nenhum pereça é um povo específico a qual Pedro está se dirigindo, os eleitos. Então, não é todo mundo, né? Deus não quer que ninguém pereça de todo na face da terra. Não, Deus não quer que os eleitos pereçam. Então, a maneira de Pedro explicar a disposição de Deus, a vontade de disposição de Deus. Vamos para o próximo ponto, que é quem pode salvar-se. Como eu disse, nenhum pecador pode fazer algo para salvar-se. Alguns ensinam por aí que se a pessoa fizer muitas obras de caridade, ela alcançará a salvação, né, e por aí fora. Mas ninguém pode salvar-se. Serão somente salvos aqueles que Deus escolheu, visto que o homem não pode fazer nada para se achegar a Deus, pela sua natureza caída. Romanos 3:28, né, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e Romanos 10:13, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então somos salvos através do nome de Cristo e não de nossas obras.
Próximo slide. Como saber se Cristo morreu ou não por uma pessoa? Como que os irmãos acham que funciona isso? Como saber se Cristo morreu para A ou B? Pode falar sem medo de errar. Ah, sim. Sim. Entendi. Sim, olha só. A única forma de saber por quem Cristo morreu é através da pregação do Evangelho, que promove duas reações no pecadores: aceitar ou rejeitar a pregação. Ainda em Romanos 10, versículo 16 a 21. Que diz assim: Paulo está falando da rejeição do povo de Israel, que rejeitou a Jesus Cristo, rejeitou a justiça de Deus. Mas nem todos receberam, mas nem todos o receberam ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então Paulo está falando. Algumas pessoas perguntavam: mas será que eles receberam o Evangelho, foram pregados a eles ao Evangelho? Aí Paulo cita Isaías 53, versículo 1. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé vem pela pregação. Mas pergunto, porventura não ouviram? Não ouviram a pregação? Sim, por certo. Aí ele cita outro texto. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não será chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz: Todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então Paulo está dizendo que uns creem através da pregação, mas mesmo assim, Israel, que também ouviu a pregação, a rejeitou. Então, acontece duas coisas quando o pecador ouve a palavra de Deus. Ou ele vai aceitar e vai dar frutos, né, sobre a pregação, ou então ele vai rejeitá-la, como muitos a rejeitam. Então, também tem que ter cuidado com isso, porque às vezes você prega para a pessoa, mas no primeiro momento a pessoa rejeita. Mas pode ser que, ao longo do tempo, a pessoa aceite. Então, não tem como nós cravarmos exatamente, fulano não é, fulano é. Não tem como, só Deus sabe. Mas, através da pregação, você consegue juntar os frutos da pessoa para ver se ela é cristão genuíno ou não. E o próximo slide é: se Cristo morreu somente por alguns, não seria Deus injusto por não salvar os outros? O que os irmãos acham? Deus é injusto por escolher salvar um e não salvar o outro? Sim. Sim. Uhum.
Sim. Pode falar, Cintia. Sim. Uhum. Sim. Sim. Eu vou ler esses slides aqui, depois eu vou fazer uma ilustração que vai ajudar a entender aqueles que ainda não conseguiram entender completamente. Não temos, não temos que lembrar que o homem é pecador e sendo assim merece receber a punição dos seus pecados. Deus, sendo justo, dá ao pecador o que ele merece devido a seus pecados. Quando Deus decide salvar uns pecadores, ele não esquece simplesmente os pecados desses, ele somente cobra os pecados do pecador na pessoa de Cristo, um ato de graça e amor. Em Romanos 9, do versículo 6 a 18, Paulo trata disso, né? De que eu vou ler até o versículo 13. 6 até o versículo 13. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada toda descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal. Eles nem eram nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Saul. Então, Paulo explica, antes de Esaú e Jacó nascerem, terem feito bem ou mal, Deus já havia escolhido um dos dois, que era Jacó, que viria descendência de Jesus, de Israel também. Então, Deus já escolhe a Jacó. Diogo, vem aqui na frente fazer uma ilustração. Pode vir? Então, pode vir. Então, Paulo disse que Deus escolheu um e deixou o outro. Né? Aí as pessoas diziam assim, vamos ficar aqui do meu lado. As pessoas questionavam Paulo assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? E Paulo respondia: de modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem se aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu nome, meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, Paulo está dizendo que Deus faz o que quer. E depois, no versículo, ele continua. Tu, porém, me dirás, de queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí Paulo diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Grava aí o versículo 20 de Romanos, capítulo 9. O que Paulo está dizendo? Por exemplo, eu e o Diogo somos pecadores. Então, merecemos a justiça de Deus. Se somos pecadores, merecemos a punição pelos nossos pecados. O que Deus fez? Deus salvou o Diogo, decidiu salvar o Diogo. Lembrando que o Diogo é pecador, não tem mérito algum. Então Deus decide salvar o Diogo e não decide me salvar. Né? Então as pessoas estavam dizendo que esse ato de Deus, em dar graça ao Diogo, era injustiça. Mas lembrando, Deus não apagou com a borracha os pecados do Diogo. Deus simplesmente, ao invés de cobrar a punição dos pecados do Diogo no Diogo, Deus cobrou na pessoa de Cristo. Então o Diogo não tem mérito algum.
é graça. E eu recebi o quê? A justiça de Deus. E o que as pessoas estavam dizendo? Estavam dizendo que esse ato de Deus era injusto. Era como se as pessoas estivessem dizendo: Deus, o Senhor é injusto em dar graça ao Diogo e ser justo com o Marcos, dar o que ele merece. Aí Paulo fala: mas quem é tu, homem, para discutir isso com Deus? Com base em qual lei de justiça você pode dizer que Deus dá graça a algum e justiça ao outro que merece? Isso é errado. Sendo que tudo que conhecemos que é justo vem de quem? Vem de Deus. Então é um pecador dizendo que Deus, que é totalmente justo, está errado. Então, quem está errado na situação? Deus ou o pecador que questiona que Deus está sendo errado em dar graça ao Diogo e ser justo para comigo? Em nenhum momento Deus é injusto. Deus está sendo injusto? Deus seria injusto se ele não me desse o que eu mereço, que era o inferno, e não cobrasse meus pecados. Aí então ele teria que passar por cima da sua justiça. Não cobrou o pecado de ninguém, simplesmente apagou. E não é isso que ele faz. Ele cobra em Cristo, provando a sua justiça e justificando pecadores. Então por isso que Deus não é injusto quando ele faz essa escolha. Pode perguntar. Uhum. Sim. Imerecido. Sim. Sim. Próximo slide, por favor. Próximo slide, fazendo um favor. Ah, já foi? Ah, desculpa. Sim, é como o versículo, volta assim, como o versículo continua, as quais Deus preparou de antemão para nós. Ó. O versículo que continua em Efésios diz que Deus preparou essas obras, se não estiver confundindo, é isso que ele diz. Ó. Não de obras, pois somos feituras dele criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então todas as obras que fazemos já foram preparadas por Jesus. Vamos para a última. Sim. Vamos para o próximo ponto e o último. Oi? Ah, sim. Sim. Vamos lá então. É o último ponto. A criança que morreu recém-nascido ou abortada foram salvas? O que os irmãos acham? Sim. Sim.
Entendi. Então, mas, olha, lembrando, a criança herda a natureza de Adão, caída. Então, não importa se ela fez o bem ou o mal ainda. Ela é pecadora pela sua natureza caída. Então, Deus pode julgá-la pela sua natureza, que é caída. Sim. Vamos ver as duas observações algumas interpretações que os calvinistas têm. Há duas, porque tem um texto que Jesus disse que não os embaraceis, deixai-vos a mim, porque delas é o reino dos céus. É o único lugar que menciona as crianças e diz que o reino é delas. Então, há duas interpretações. A primeira é: nascemos em pecado e não temos mérito diante de Deus. Deus pode condenar a raça humana toda se Ele quiser, sem exceção. Agora, os reformados possuem duas visões. A primeira é que a criança eleita será salva e não eleita condenada. A segunda visão é que Jesus na cruz pagou pelo pecado original da criança, que morre antes de pecar com a razão. Ou, em outras palavras, tirar vantagem de alguém. É como se uma criança de 6 anos, digamos assim. A criança de 6 anos ainda não tem consciência do seu ato pecaminoso. Essa é uma visão calvinista, umas delas. Então, a criança que morre nesse estado de que não peca conscientemente, alguns calvinistas acreditam que que Jesus na cruz pagou pelo pecado dessas crianças que morrem nessa idade. E então, assim, essas crianças, por um gesto de amor de Cristo, serão salvas. Bom, eu tenho dificuldades com essa posição e alguns calvinistas famosos mesmo no nosso meio defendem ela, porque o problema é o seguinte: se é assim, então Herodes, na época de Jesus, foi o maior evangelista, porque ele matou um monte de crianças recém-nascidas. Hitler também foi um dos maiores evangelistas, né, que matou um monte de crianças, então todo mundo foi para o céu. O próximo slide mostra o que a confissão de fé adota. Confissão de Fé, do capítulo 10, versículo 3, diz assim: as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo por meio do Espírito Santo que opera quando e onde e como lhe apraz. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas eleitas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo mistério da palavra. Então, a confissão defende que se a criança foi eleita, ela foi salva, e se ela não foi eleita, ela não é salva. Como se estende a nós mesmos. É salvo, não é? Infelizmente, né, porque a justiça de Deus está sendo feita. Então, essa foi a aula sobre a expiação limitada. Alguém tem alguma dúvida que não ficou muito claro? Sim. Então tá bom. Bom, e uma questão extra então. Como fica a questão das pessoas como o índio, que não ouve o evangelho? Ele é salvo ou não? Sim, essa é uma visão. uma visão. Mas a outra visão também que diz que não. O ímpio, ele vai ser julgado, mesmo que ele não ouça o evangelho, ele vai ser julgado pela revelação geral, que é a natureza. Então a natureza já mostra para ele que existe um Deus, mas por ele ser pecador, ele não reconhece esse Deus. Por isso que cria um monte de deuses. Se você for nos índios, você vê que há um monte de deuses, há um monte de adoração a vários deuses. Por quê? O homem está corrompido, então ele não consegue direcionar para uma coisa só. Então ele tem que crer num monte de coisa. Então Deus julgaria essas pessoas com base na vida delas, que elas são pecaminosas e que elas não reconheceram o Senhor. Amém? Mateus, vai terminar? Vamos orar então, meus irmãos, para terminar a aula. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Senhor, agradecemos ao Senhor por esta aula, nesta manhã. Agradecemos pelo ensinamento que obtivemos da Tua Palavra. Pedimos a Deus que o Senhor grave em nossos corações
E abra também, Senhor, a nossa mente e nossos corações para compreender, Senhor, as riquezas do Teu Evangelho, a riqueza da Tua revelação especial e geral, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos capacitando e agradecemos também ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde Cristo pagou, Senhor, pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros, não sendo mais necessário fazermos nenhuma obra para alcançar algum mérito, sabendo somente que Cristo morreu na cruz e isso suficiente basta. Assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Está terminado, irmãos.